A história que contaram pra você sobre a faculdade é a maior fraude do século XXI. E eu posso provar. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, havia algo comum entre eles. Todos se negaram a ir pra faculdade. Hoje, cada vez mais as pessoas compreendem que a faculdade não é o único caminho para uma vida abundante. E nesse vídeo, você vai entender por que frequentar a faculdade é o caminho mais rápido para a pobreza e a frustração. E qual que é o motivo das pessoas ainda amarem tanto esse caminho tradicional. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Iago Gonçalves, eu tenho 18 anos de idade e já faturei mais de 30 milhões com o mercado digital. Antes de começar esse vídeo, quero fazer um alerta muito importante. Nunca decida algo na sua vida baseado em simplesmente um vídeo que você viu na internet. Porque apenas você é o responsável pelos resultados que você vai ter na sua vida. Por isso, é importante que você faça uma pesquisa antes e chegue às suas próprias conclusões. O que eu vou te passar aqui agora é a minha opinião sobre o assunto que a gente está tratando. Dito isso, também é importante dizer que se o sonho da sua vida é ser médico, é ser um engenheiro ou então um advogado, faça faculdade. Esse vídeo não é para você. Na real, esse vídeo é para você que está inconformado com a sua vida atual. Você quer conquistar uma vida mais abundante, mas não sabe qual caminho seguir. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar que o caminho certeiro para a liberdade financeira era tirar boas notas na escola, né? Seguindo conselhos dos seus professores e fazendo uma faculdade. E embora as pessoas que te falaram isso elas não estejam mal intencionadas, elas estão totalmente enganadas. Esse conselho poderia até ser útil há 20 anos atrás, mas atualmente é totalmente errôneo. Ir a uma faculdade é se preparar para um mundo que não existe mais. É por isso que você precisa ficar até o fim desse vídeo, para conhecer a verdade oculta sobre a universidade que o sistema quer esconder de você. Você precisa entender que o sistema de educação em massa, desde a escola até a faculdade, foram criadas principalmente para atender à demanda da Revolução Industrial. Esse sistema é linear, padronizado e resistente a mudanças. A prova disso é a velocidade que o mundo mudou nos últimos anos. A única coisa que ainda não mudou foi a sala de aula, que segue parecendo uma antiga fábrica e as suas mesmas linhas de montagem. Uniformes, sinais sonoros para indicar a troca de aula, a troca de turno, hierarquia, disciplina, obediência. Tudo isso são coisas que estão presentes dentro de uma sala de aula e dentro de um sistema de indústria. Porque na Revolução Industrial, a escola foi pensada justamente para, desde pequeno, educar as pessoas para trabalhar numa indústria, a obedecer um chefe e a seguir todo aquele caminho tradicional. Esse sistema poderia ser o ideal para um mundo onde o único caminho possível é trabalhar numa fábrica. Mas desde o surgimento da internet, o mundo vem passando por mudanças disruptivas e aceleradas. Tudo muda muito rápido e a sala de aula tradicional não foi capaz de acompanhar essa velocidade. E é por isso que nenhuma faculdade te ensina como ganhar dinheiro explorando um negócio digital. E isso é totalmente contra-intuitivo, é ir contra tudo que está acontecendo atualmente. Só que a faculdade ainda assim é um bom negócio para os donos dela. Enquanto as pessoas continuarem acreditando que um diploma é a única coisa que vai levar elas até a vida abundante, vai ter muita gente disposta a pagar 500 mil reais por 4 anos seguidos em troca de um simples e mero diploma. Em 2017, o Fórum Econômico Mundial, um centro onde eles fazem pesquisas para que governos e empresas possam tomar melhores decisões, disse que 65% das crianças de 8 anos iriam trabalhar em empregos que ainda não existem. Você tem noção disso? Essas crianças atualmente estão com 13 anos de idade. As profissões tradicionais, nos próximos anos, nos próximos poucos anos, vão desaparecer. Tem um ditado muito famoso que fala que para você olhar para o futuro, basta olhar para o passado. Pegar fatos que já aconteceram, conseguir olhar esses dados e projetar o futuro. E uma profissão que já desapareceu por conta da tecnologia, que talvez não seja da minha época e também não da sua, é o telefonista. Antigamente, na época dos 1800 mais ou menos, as pessoas dependiam de um telefonista para conseguir fazer as suas chamadas. Elas ligavam para uma central e o telefonista ia lá, eu quero ligar para minha mãe. Aí ele clicava nos botãozinhos, porque nessa época não existia o telefone celular. Hoje em dia é muito mais simples. Você pega um telefone no seu aparelho, disca ali sozinho e você mesmo consegue fazer as chamadas. A questão é que os algoritmos e as inteligências artificiais vão deixar muita gente desempregada. Até mesmo as profissões que existem há pouco tempo, ou que estão em alta agora no mercado digital, como
gestão de tráfego ou copywriting, são profissões que são ameaçadas pelos algoritmos. O mundo está passando por um processo de aceleração tecnológico, um processo literalmente de disrupção. Primeiro foi com a internet e com ela o surgimento de todo um novo mercado digital, e agora é com a inteligência artificial, que evolui numa velocidade assim bizarra. E isso é normal, é um fenômeno cíclico. De tempos em tempos acontece uma grande mudança na humanidade que muda tudo. É um período de revolução, igual a gente teve lá atrás na Revolução Industrial, lá atrás com a Revolução da Internet, está acontecendo agora. A velocidade em que essas coisas acontecem fazem com que os padrões sejam quebrados muito mais rapidamente do que antigamente. E as faculdades foram criadas sobre uma lógica de um mundo muito analógico e muito devagar e muito cinza, onde todo o conhecimento ainda não estava disponível como está hoje em dia na internet. Literalmente, se eu abrir o meu computador aqui, eu tenho acesso de tudo que eu quiser. Se eu vir aqui no meu computador e quiser aprender sobre edição de vídeo, design, Photoshop, narração, qualquer tipo de coisa, programação, eu vou encontrar. Todo o conhecimento do mundo está na internet. E as pessoas que estão acostumadas nesse mundo antigo, nossos pais, nossos avós, querem que você siga as regras, porque na cabeça deles, esse mundo é o que ainda existe. E o grande problema é que quando você escolhe uma faculdade, uma profissão para seguir, é geralmente quando você está se conhecendo na fase da juventude. Ou seja, tomar uma decisão que vai impactar o resto da sua vida com 17, 18 anos de idade é no mínimo estranho. Tanto é que se a gente for ver taxas de evasão de pessoas que vazaram da faculdade depois que começaram, elas são muito grandes. Em alguns cursos chegando a ser muito mais do que a metade, quase 80%. Ou seja, mais da metade das pessoas que começam uma faculdade nem sequer concluem ela. A pessoa basicamente entra na faculdade e joga alguns anos fora da sua vida, gasta uma grana e no fim acaba sem diploma, sem emprego e sem nenhum conhecimento. Os mais corajosos, mesmo achando o curso uma merda, encaram os 4 ou 5 anos da faculdade para pegar o diploma. E desses que pegam o diploma, menos de 15% conseguem encontrar um emprego na área de formação. Olha para você ver que bagulho absurdo. Ou seja, pessoas que formam em engenharia acabam trabalhando em funções informais, né? Vai virar Uber, iFood ou empregos do tipo. Ou então arrumar uma vaga de estagiário em qualquer emprego, pra você ter que pegar um metrô 6 horas da manhã lotado, um ônibus lotado, aguentar um chefe chato e ganhar menos do que 2, 3 mil reais por mês. Difícil, mas é a dura realidade de grande parte das pessoas que fazem faculdade. Muitos acabam se conformando com isso e vivem dessa maneira como se fosse a única opção. Aí, se você ficar uns 30 anos seguindo esse caminho, respeitando todas as regras, quem sabe lá na frente você ganha uns 7, 8, 10 mil reais por mês. Só que aí, meu amigo, você vai estar com 60 anos de idade, velho da cabeça já, e não vai conseguir viver realmente a vida. A vida vai ter passado diante dos seus olhos e você não vai ter aproveitado, porque durante todo o tempo você estava trabalhando em um emprego que você não gosta, ganhando pouco e tendo uma vida medíocre. Tá, Iago, você falou que a faculdade é uma merda, eu concordo com você, mas por que a faculdade é tão idolatrada pela sociedade? Principalmente pelos nossos pais, nossos avós e nossos professores. Bom, na época deles, você realmente não ia conseguir ser ninguém na vida sem um diploma. O único lugar onde você tinha conhecimento organizado e disponível era na faculdade. Fora de lá, o pessoal só assistia TV, novela, jogo de futebol. Era muito difícil você aprender algo novo e eles não tinham acesso à internet. Então, ir a uma faculdade dava direito a um diploma, que era a maneira mais rápida de dizer que a pessoa adquiriu algum determinado conhecimento. Hoje, ninguém dá a mínima mais para diplomas, porque, vou citar um exemplo, na minha empresa, eu não quero saber se você tem um diploma ou não. Me interessa muito mais os seus resultados e a qualidade do seu trabalho. Não adianta nada você ter um diploma de administração, de cinema, de escrita, mas o seu trabalho ser ruim. Você vai perder para alguém que tem um trabalho e tem muito mais resultado do que você, independente se essa pessoa tem diploma ou não. E aí você pode estar falando, Iago, mas você trabalha no mercado digital e tal. Tá. Mas você sabe qual outra empresa, que é uma empresa multibilionária,
também não liga para diploma, uma das maiores empresas do mundo, que não faz questão se você foi para a faculdade ou não, a Google. Você não precisa de diploma para trabalhar no Google. Pelo contrário, você precisa ser alguém capaz. Para ser alguém capaz, você precisa de conhecimento. E conhecimento é o que tem de mais abundante dentro da internet. E por incrível que pareça, os melhores profissionais da minha equipe, hoje são mais de 40 pessoas na equipe, são jovens que, assim como eu, não foram para uma faculdade e tudo que eles aprenderam foram por conta própria. Ah, Iago, mas se você passar mal, você vai querer um médico que fez faculdade. É claro que se eu for a um médico ou a um fisioterapeuta ou contratar um engenheiro, eu vou querer que eles sejam diplomados. É um outro contexto de uma outra coisa que a gente está falando aqui. Quando eu refiro que conhecimento não é necessário, eu falo para fazer dinheiro. Mas agora, para você atender uma pessoa numa cirurgia muito complexa de fazer, o diploma é mais do que essencial. Estou falando no âmbito financeiro, de grana. Isso, ele não é necessário. E se você quer ganhar dinheiro, você tem que resolver isso, na real, da maneira mais prática e rápida possível. Por exemplo, como que eu fiz lá em 2019? Eu tinha um problema. Qual que era esse problema? A falta de grana, a falta de dinheiro. E eu precisava de uma solução. Ou seja, eu procurei o método mais rápido para mim conseguir resolver esse problema, que era a falta de grana. No meu caso, foi com uma operação de dropshipping. Eu fui de menos R$160 que eu peguei emprestados do cartão de crédito do meu irmão para múltiplos milhões em apenas 12 meses. Ah, Iago, isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo? Não, mas eu fiz isso sozinho, de dentro do meu quarto, sem investir praticamente nenhum real e sem precisar de um diploma. Após conquistar minha liberdade financeira, eu tive a liberdade para fazer o que eu quisesse. Porque quando você não tem grana, ninguém te respeita de verdade, a real é essa. E eu sei muito bem como que é isso, porque eu vivi isso na pele. E é muito louco porque eu nem pisei no ensino médio. Eu nunca pisei numa faculdade e eu tenho respeito, justamente porque eu tenho resultado. Steve Jobs uma vez fez um discurso na formatura de 2005 de Stanford, a Universidade do Vale do Silício, onde fica a sede da Apple, do Google e do Facebook. Ele abriu o discurso falando que largou a faculdade no primeiro semestre. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. O Jobs, apesar de ter abandonado a faculdade, continuou por mais 2 anos perambulando pelo campus, assistindo algumas aulas aleatórias apenas sobre os assuntos que eram do seu interesse. A verdade é que essa experiência de Steve Jobs de ir navegando nas matérias conforme o seu interesse, sem uma sequência rígida, diz muito sobre a maneira como que a gente aprende hoje em dia. A moral dessa história é que o único caminho para uma vida abundante é o conhecimento. E hoje, o conhecimento não está mais dentro de uma faculdade. Ele está livre, disponível gratuitamente na internet. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha acesso à internet e estava disposto a fazer o que fosse preciso para adquirir conhecimento. Ficava o dia inteiro na frente do computador. O resultado foi que alguns meses depois eu já tinha faturado meu primeiro milhão através da internet. E hoje são mais de 30 milhões de reais aos 18 anos sem ter um diploma. Então, aproveite, porque eu e você nascemos numa geração premiada. Seus pais, seus avós, seus ancestrais não tiveram a mesma sorte que a gente tem hoje em dia de qualquer pessoa, independente do seu momento atual de grana, de conhecimento, independente de qualquer lugar do mundo que você esteja, você consegue fazer dinheiro e consegue adquirir conhecimento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. É uma coisa que só está acontecendo agora, nesse exato momento. Bom, espero que você tenha entendido que faculdade não é o único caminho para você ter sucesso. Tudo que você precisa é disposição, estar inconformado com a sua vida atual e conhecimento. Tudo isso você encontra na internet. Se você não me segue no Instagram, diariamente eu posto conteúdo que vai agregar muito na sua vida e um pouco mais no meu dia a dia. Se você está curioso para saber como que é a vida de um jovem milionário, é só você me seguir, @Iagor. Se inscreva nesse canal, deixa o like e te vejo no próximo vídeo.